Olá, boa tarde para você que acompanha o Esporte Total da Terceira Via TV. E hoje tem jogão em Edson Passos, com Goitão em campo mais uma vez. O jogo vai ser à noite. Americano se prepara para jogo que vai decidir o título da Copa Rio 2017. Tumulto e pancadaria no embarque da delegação rubro-negra para a decisão da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais agora, aqui na Terceira Via TV. E não pensem, vocês que estão no canal errado, é que as primeiras matérias deste primeiro bloco são mais para programa policial, como esses que alguns canais abertos exibem na parte da tarde. A violência que tomou conta do futebol há muito tempo já chegou a níveis insuportáveis. Ontem, integrantes da torcida jovem do Flamengo resolveram acompanhar o ônibus que conduzia a delegação rubro-negra ao aeroporto Santos Dumont para o embarque para Belo Horizonte. Imagem que um número absurdo de torcedores invadiu o salão de embarque do aeroporto e não demorou muito para que o tumulto tivesse início. O confronto com a polícia foi inevitável, com direito a gás de pimenta e até tiros de bala de borracha. O conflito ganhou as ruas, sem que ninguém soubesse como as coisas começaram. Teve gente que foi parar em um hospital e outras pessoas na delegacia. A gente pergunta o que é isso? Pessoas que estavam aguardando o embarque no salão de embarque para o check-in, lá no aeroporto de Santos Dumont, foram atingidos com gás de pimenta e não tinham nada com aquilo. Pois bem, olhem bem, olha só, isso não tem cabimento, não tem porquê, isso não é futebol, não é verdade? Pois é, olha aí, lembrando a vocês que não foi só no Rio não, que houve registro de violência por conta de futebol. A delegação da Ponte Preta chegou ao aeroporto de Viracopos após o time perder para a Chape por 1-0 no domingo e ficar em situação difícil na tabela do Brasileirão, já na zona do rebaixamento. O time foi recepcionado por um grupo de torcedores que partiu para agressão física a alguns jogadores. Fernando Bob e Luca, artilheiros do time, revidaram as agressões e o pau cantou, envolvendo seguranças e a polícia. O técnico, o auxiliar técnico da Ponte, Brigatti, ex-goleiro do time, também sofreu ferimentos pelo corpo e o ônibus saiu do aeroporto direto para o distrito policial, com vidros quebrados. Vejam também cenas de violência em Viracopos. Vocês estão vendo as imagens aí, isso é brincadeira isso. Isso não é futebol e foi todo mundo parar aí na delegacia. E tudo isso por causa desse gol que vocês estão vendo aí, que a Ponte Preta sofreu da Chapecoense, do meio da rua. O goleiro realmente falhou, ela espalmou a bola para dentro do gol e aí isso acabou sendo motivo desse tumulto, dessa pancadaria no aeroporto de Viracopos. Olha, parece cômico se não fosse absurdamente ridículo o que aconteceu por ocasião de um jogo pelo campeonato da Série C do Rio de Janeiro. O Heliópolis manda seus jogos no Joaquim Flores, em Nilópolis. Que não é nem um estádio de futebol, não pode ser chamado. Na verdade, um campo de várzea, de terra batida, com pouquíssima grama. No gramado, quer dizer, no campo de jogo, o time visitante e o trio de arbitragem estavam esperando. Esperaram meia hora, mas o time que manda os jogos ali não compareceu. Né? O árbitro depois esperou lá o tempo regulamentar e deu WO para os visitantes. Vocês estão tendo imagens ali do árbitro, do trio de arbitragem e ainda jogadores, né, da outra equipe, ali, do visitante, ali no centro do gramado. Quando, do retorno ao vestiário, o trio de árbitros verificou que os seus pertences, inclusive celulares, haviam sido roubados. Aliás, segundo eles, o vestiário tem apenas um vaso sanitário sem tampa e nada mais. É brincadeira. Nem chuveiro. Na delegacia mais próxima foi feito um BO pelos árbitros ainda uniformizados. Definitivamente, só casos de polícia. Agora, como é que os órgãos competentes dão os laudos para que jogos possam ser disputados no tal Joaquim Flores? Já mostramos aqui imagens do campo de jogo quando chove, é um verdadeiro pântano,
sem exagero. E para completar, ontem no Rio, né, sentaram no banco dos réus os torcedores do Flamengo acusados de assassinato de um torcedor do Botafogo em fevereiro deste ano, próximo ao estádio Newton Santos, né, lá no Engenho de Dentro. Diego Santos foi o torcedor assassinado, tinha 28 anos e foi morto a golpes de espeto de churrasco. Dos 8 acusados, 3 continuam foragidos. Mas o Campeonato Brasileiro teve encerrada a 25ª rodada ontem à noite na Ilha do Retiro, com o jogo Sport Clube Recife Vasco da Gama. No primeiro tempo, antes dos 30 minutos, o artilheiro Diego Souza, do rubro-negro pernambucano, reclamou da marcação do árbitro. Levou o cartão amarelo e logo a seguir xingou o juiz, recebendo o red card, que é o cartão vermelho. A expulsão deixou o Sport inferiorizado em campo, né? E por aí, isso aos 18 minutos do primeiro tempo. O Vasco foi para cima e aos 38, Iago Pikachu invadiu a área adversária pela direita e tocou para trás. Nenê, que acompanhava a jogada, tocou para fazer 1-0. Você está vendo aí os gols. Agora o problema começou quando o árbitro Sandro Meirahit, né? Sandro Meirahit marcou um pênalti para o Sport e os jogadores do Vasco reclamaram. A discussão durou cerca de 3 minutos e o juiz manteve sua decisão. Apontou para a marca do pênalti, é lá, né? Pois é, colocou a bola na marca do pênalti. O árbitro, né, que fica sobre a última linha do campo, nada deu. Depois do técnico Vanderlei Luxemburgo e da torcida esperarem pela cobrança, comemorando antecipadamente, o juiz voltou atrás quando consultou o assistente do outro lado do campo. O Sport chegou ao empate só aos 39 do segundo tempo, com um jogador a menos, num cochilo da defesa do Vasco. André cabeceou para vencer o goleiro Martim Silva, né? Final 1-1. Sandro Meirahit teve como assistentes Emerson Carvalho e Marcelo Vangassi. Esse último foi o responsável pela confusão. Pois é, depois do jogo, o professor Luxemburgo não poupou a arbitragem. Na tela. O jogo foi um jogo cheio de alternativas, e em que as duas equipes brigaram muito pela vitória, e com situações que aconteceram dentro do jogo que traz assim um certo desconforto, né? Mas a análise tem que ser bastante calma, porque para não cometer nenhuma injustiça com ninguém, né? Então vamos ver se eu consigo. O árbitro de vídeo veio hoje para o jogo aqui. Isso é um ponto importante. O árbitro de vídeo atuou aqui hoje no jogo. Por quê? Que é o erro. Se não foi pênalti, não foi pênalti. Ele tem um assistente atrás do gol, que fica atrás do gol, tem o árbitro e tem o bandeira. Então o árbitro deu pênalti. O de trás do gol não falou nada. Aí passa um tempo, o cara lá do outro lado, que não tinha gente vendo na frente dele, que ele não teria como dar o pênalti, ele chama a atenção do árbitro e o árbitro anula o pênalti. Não estou falando que foi pênalti ou não foi pênalti, é a atitude de consultar. Alguém falou para ele alguma coisa, porque de lá é impossível ele não ter sido chamado a atenção por alguém. Então tem uma interferência externa, e isso não é bom para o futebol, porque traz uma bagunça muito grande e traz um desconforto e cada vez mais falta de credibilidade com a arbitragem. Se o árbitro ali atrás do gol assume que foi pênalti ou não foi pênalti, assume, tá tudo bem. Faz parte do jogo, já que não tem o vídeo. Se o árbitro deu pênalti e não foi pênalti, assume erro de futebol. O Bandeira também. Agora não pode deixar dar o pênalti, depois ir lá para trás, chamar o cara lá atrás e anular o pênalti, tá certo? Não é questão de ser ou não ser pênalti, é atitude de interferência externa. Pois é, o Vanderlei ficou, né? Ficou pau da vida, rapaz, e disse que está com vontade de deixar de ser técnico para ser político. Pelo lado do Vasco, né, o técnico Zé Ricardo não fez muitos comentários, né? Outro que também falou as pampas do árbitro foi André, autor do gol de empate da equipe do Sport. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o Flamengo, isso que joga, né? Vai enfrentar o Cruzeiro, o grande jogo de amanhã lá em Belo Horizonte. Segura aí rapidinho, pai e bola.